te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, você que está em casa nesse momento aí, que Deus nos abençoe nessa noite, mais um Tadel para abençoar nossas vidas, mais um Tadel que vai mexer com cada um de nós que somos igreja de Jesus nesse tempo, igreja que Jesus conta com a gente, foi dado a nós um privilégio, foi dado a nós responsabilidade para nós continuarmos aqui nesse tempo, o ministério de Jesus. Ele conta com cada um de nós. Eu quero então nessa noite ler com você 2 textos. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, ou você que está com o seu celular, o seu tablet, enfim, onde tiver ali Bíblia que você possa abrir, acessar. Nós lemos 2 porções da Palavra de Deus que fala justamente sobre igreja, sobre o que nós somos, sobre o que Deus espera da gente e como nós devemos nos comportar em todo o tempo como igreja. O primeiro texto se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao versículo 20, que diz assim:
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então ele já está dizendo aqui, a minha igreja, igreja de Jesus, está dizendo que as portas do inferno não poderão vencê-la. O segundo texto é Atos capítulo 2, a partir do versículo 36, que diz assim, Atos 2, 36 diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer por nós fomos alcançados pela tua graça, alcançados pela tua misericórdia. E obrigado pelo privilégio que temos agora, ó Deus, de como igreja continuar pregando a tua mensagem, alcançar os perdidos, crescer de fato em número sim, porque o Senhor quer que muito mais pessoas sejam alcançadas para que a missão de Cristo nesse tempo, no tempo dele, fosse uma missão que tenha êxito. Mas Jesus não está aqui, já foi, mas deixou na mão da igreja essa obra linda de evangelização. Fale ao nosso coração nessa noite, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre, amém. Queridos, nós sabemos que a igreja, ela precisa crescer. A Bíblia diz, crescei na graça e crescei no conhecimento de Jesus Cristo. É claro que isso tem que acontecer. A igreja precisa crescer na graça, crescer no conhecimento cada dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também a igreja precisa crescer em número. Então eu quero nessa noite falar sobre lições bíblicas para uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus. A igreja, ela precisa crescer. Quando essa igreja começou, ela tinha aproximadamente 6, 7, 8, quem sabe 10 pessoas. E hoje, quantas pessoas nós somos hoje aqui? Porque alguém evangelizou, alguém trabalhou, alguém continua a obra linda de Jesus aqui nessa cidade. Então hoje a igreja precisa também crescer numericamente. Eu quero então, separei algumas lições bíblicas para uma igreja que busca o crescimento. Mas esse crescimento é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado, seja exaltado, seja reconhecido, seja adorado, venerado, adorado em todo o tempo. Eu quero então, nessa noite, falar sobre igreja. Característica também de uma igreja que busca também o crescimento numérico, mas é para a glória de Deus. Eu entendo aqui que a igreja que quer crescer numericamente para glorificar o Senhor, ela tem noção da sua importância e função no mundo. Você sabia que nós, como igreja, nós temos a nossa importância e a nossa função no mundo? Qual é a função da igreja no mundo? Você sabe, hoje você se tornou igreja, qual é a sua importância e qual é a sua função? A igreja é importante em todo lugar. Imagine se nessa cidade não tivesse igreja.
como seria essa cidade? Como seriam as pessoas dessa cidade? Como essa cidade estaria se não houvesse igreja? Então a igreja, ela tem sua importância em toda a cidade, mas não só tem sua importância, mas também a igreja, ela tem funções. Eu quero então destacar só 2 funções da igreja que em todo o tempo precisa ser exercida e feita com excelência. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, nós lemos assim: vocês são o sal da terra. Uma das funções da igreja é ser sal da terra, é ser sal no mundo. Esse mundo tenebroso, esse mundo caído, esse mundo maldoso, mas a igreja precisa entender, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Há 2 considerações. A primeira é que a igreja é o sal da terra. A igreja é o sal da terra. Você consegue entender isso? Você consegue entender que você hoje é o sal da terra, que você não pode perder o sabor? Você não pode deixar de salgar? Você não pode deixar que as pessoas tenham sede de Jesus, porque quando a pessoa come uma comida muito salgada, ou alguma coisa que tem sal em excesso, não é isso? Tem sede. Tem sede. Mas agora, trazendo para o lado espiritual, nós precisamos salgar mesmo, para que as pessoas tenham sede, mas sede de Jesus. Nós somos o sal da terra, e a igreja, por ser sal da terra, o mundo não está mais podre, não está mais difícil, porque a igreja consegue salgar em meio a tanta dificuldade. Mas também a Bíblia diz que a igreja é a luz do mundo. Você é a luz, você precisa que alguém siga você como igreja para enxergar a pessoa de Jesus. Então a igreja, ela tem a sua importância e a sua função. A sua função é salgar mesmo, fazer a diferença e também ser luz em meias trevas. A igreja precisa ser luz em meias trevas, ela precisa iluminar, ela precisa clarear, ela não pode se esconder, porque a função da igreja é salgar e também iluminar esse mundo perdido. Mas também, uma das funções da igreja, ela se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha, mais uma função da igreja, mais uma importante, é quando ele diz assim, Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você. A igreja, ela presta um culto racional a Deus. A igreja, ela presta um culto inteligente a Deus. A igreja presta um culto de adoração, de louvor a Deus. Porque ela oferece a Deus algo santo, ela oferece a Deus algo com excelência. Mas aí vem o verso que diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo. A igreja não pode se amoldar, ser uma forma do mundo. A igreja precisa fazer diferente. Irmãos, quantas pessoas nos perguntam coisas acerca da igreja, porque parece que o mundo que está entrando dentro da igreja, a igreja está se amoldando às coisas do mundo. São cada pergunta que nos fazem, mas nós vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia orienta? São muitas questões que estão acontecendo aí, que infelizmente em alguns lugares, alguns templos, o mundo tem entrado e colocado a igreja como o mundo quer. Como o mundo quer ditar,
como o mundo quer falar. E tem muita igreja, muitos templos que hoje, infelizmente, se amoldaram ao mundo. Mas a nossa função é não se amoldar. A nossa função é fazer com que a igreja, ela mude o mundo. A igreja mude o pensamento do mundo. A igreja mude o comportamento do mundo. A igreja mude a atitude do mundo. A igreja está aqui não é para ser amoldado, mas para que o mundo seja transformado pelo poder da igreja, pela ação da igreja no mundo. E mais assim, olha, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A nossa mente, ela foi renovada, a nossa mente foi restaurada, a nossa mente antes pensava as coisas do mundo sim, a nossa mente era totalmente inclinada para as coisas do mundo, mas agora não. A nossa mente foi renovada, restaurada, mudada, transformada, porque a nossa mente agora, ela pensa as coisas do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está. Mas por que isso? Para que a gente consiga experimentar. Experimentar, não só experimentar, mas comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a função da igreja, a igreja que quer crescer para a glória de Deus, buscar o crescimento, ela tem noção da sua importância e da sua função no mundo. Ser sal da terra, ser luz do mundo e não se amoldar às questões do mundo, mas transformar esse mundo para a glória de Jesus. Em segundo lugar, a igreja que quer crescer para a glória do Senhor, para a glória de Deus, ela sabe contra quem ela deve lutar e vencer. Você sabia que a igreja que quer crescer, ela luta constantemente? Ela luta diariamente? Ela luta constantemente, mas aí eu te faço uma pergunta. Você sabe contra quem você está lutando? Você que é igreja, você sabe contra quem você deve lutar e vencer? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, orientando essa igreja nessa questão aqui. A igreja que quer crescer, ela sabe contra quem ela deve lutar e contra quem ela deve vencer. Efésios 6:10, Efésios capítulo 6, verso 10, Efésios 6:10, ele diz assim, finalmente, ele está encerrando a carta aos Efésios, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, ficar firme contra as ciladas daquele que quer derrubar a igreja, aquele que sempre quis acabar com a igreja, aquele que sempre quis dar um ponto final na igreja. É contra esse, então, fica firme contra as ciladas. E ele tem armado ciladas para a igreja. Como ele tem armado ciladas para a igreja? Pois a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta, irmão, não é contra o irmão, não é contra a irmã. A nossa luta não é contra a gente mesmo na igreja, não. A nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta hoje não é contra nós mesmos, não. A igreja não pode brigar entre si, a igreja não pode estar zangando entre si. Vou contar para os irmãos, em 2009, 2010, se eu não me engano, o ano, eu fui a Niterói. E tinha um jogo lá que me chamaram para assistir. Flamengo e Volta Redonda. E chegando lá, eu fiquei na torcida do Flamengo. Pois é, torcer Botafogo, torcida do Flamengo. Volta Redonda tinha pouca gente. E ali, então, no segundo tempo, nós tivemos que sair mais cedo, porque a torcida do Flamengo começou a brigar entre ela mesma. Uma torcida raça, não sei de quê, contra a outra, brigando entre elas mesmas. Eu falei, gente, não tem ninguém no estádio, Volta Redonda tem pouca torcida, porque eles querem brigar de qualquer jeito.
Então assim não pode ser, a igreja não pode brigar entre elas, não pode haver dificuldade entre nós, porque a nossa luta já é contra o demônio, já é contra Satanás, já é contra o diabo, já é contra o pai da mentira. A nossa luta é contra ele, para não deixar ele vencer a igreja, não deixar ele entrar dentro da igreja, não deixar ele atrapalhar o plano de Deus. Ou seja, então a nossa luta, a igreja que quer crescer para a glória de Deus, ela sabe contra quem ela está lutando. E deve vencer a cada dia, porque a igreja que quer crescer não pode brigar entre si, não pode ter problemas entre si, não pode ter divisão de pensamento, tem que ter unidade, porque a igreja que quer crescer é numericamente mesmo, na graça sim, espiritualmente sim, mas crescer ela precisa entender contra quem ela deve lutar, mas também vencer. E todo dia, irmão, nós lutamos. Todos os dias é essa luta. Você que é a igreja, você que está enganjado aí na visão do MDA, de ser, você sabe quanto você tem lutado. Todo dia uma batalha, todo o diabo coloca uma coisa para derrubar a gente, para entristecer, para enfraquecer, para desanimar. A nossa luta é contra ele. E quando nós lutamos contra ele, nós vencemos porque disse Jesus que há um poder em nós e conseguimos vencer. Em terceiro lugar, uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus, ela sabe, uma coisa que a igreja sabe, ela precisa ter comunhão ininterrupta com Jesus Cristo. Eu te faço uma pergunta nessa noite, você tem comunhão com Jesus Cristo? A sua comunhão com Ele, alguma coisa consegue interromper? Alguma coisa consegue parar a comunhão que você tem com Jesus? Porque a igreja que quer crescer, ela precisa ter uma comunhão ininterrupta. Não podemos parar de ter comunhão com Jesus. Todos os dias precisamos falar com Ele. Todos os dias precisamos estar com Ele, como diz o texto lá de Atos, não é? Na verdade, esses homens estiveram com Jesus. Uma igreja que tem comunhão ininterrupta com Jesus, ela consegue vencer, ela consegue crescer, porque as pessoas começam a olhar para a igreja e ver Jesus. A olhar para a igreja e ver Jesus em você. As pessoas começam a olhar para a igreja, na verdade, eles estão com Jesus, na verdade, eles falam como Jesus, na verdade, eles agem como Jesus. Ou seja, uma igreja que quer crescer numericamente para a glória de Deus, ela precisa entender que ela precisa ter comunhão, uma comunhão ininterrupta. Quantas pessoas quebraram essa comunhão? Mas aí, olha o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou. Irmãos, Deus chamou você, que privilégio, Deus chamou você, mas chamou você para quê? Você que é a igreja. Paulo escreve à igreja de Coríntios, e essa carta hoje é para a igreja em São Fidélis, a PIB São Fidélis. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão, os chamou ao entrelaçamento, à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, olha que coisa linda, grifa esse texto na sua Bíblia. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, olha nesse texto aqui, Deus chamou você para ter comunhão com Jesus, Deus chamou você para andar com Jesus, Deus chamou você para ter comunhão com aquele que é santo, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de ser adorado. Deus chamou você à comunhão. Olha que coisa linda, Deus me chamou, me libertou. Tadeu, agora tenha comunhão com meu Filho Jesus Cristo. A igreja precisa ter comunhão com Jesus, ela quer crescer, ela precisa estar em constante comunhão com Jesus, mas a comunhão ininterrupta. Nada pode parar a nossa comunhão. Às vezes tem problema, claro. Mas todas as pessoas que têm comunhão com Jesus, Ele está perto. Tem comunhão com Ele, Ele está perto, Ele está sempre perto. Está perto para ouvir, perto para acudir, perto para ajudar. Jesus está sempre perto quando eu e você entendemos que precisamos ter comunhão com Jesus, mas uma comunhão ininterrupta. Uma igreja que quer crescer
para a glória de Deus, ela está tão envolvida na obra, que nada é capaz de fazê-la parar. Infelizmente, muitos irmãos pararam por causa da pandemia. Muitos irmãos desanimaram por causa da pandemia. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, que quando nós fazemos algo para Deus, não devemos parar. Deus sempre está com a sua mão estendida, com o seu olhar sobre aquela igreja que está fazendo a obra dele, independente de qualquer coisa. Qualquer coisa. Irmãos, a igreja que quer crescer para a glória de Deus, ela está tão envolvida. Você está envolvido na obra mesmo? Está tão envolvida na obra que nada é capaz de fazê-la parar. E está envolvido na obra. Irmãos, essa pandemia está mostrando para mim e para você quem de fato estava envolvido na obra, mas de coração. Essa pandemia está mostrando para mim e para você quem de fato estava envolvido na obra. Quem estava mais tão envolvido, que não parou. Eu quero ler um texto para você. Esse texto é bastante conhecido. Mas eu quero ler esse texto com você, para você ver pessoas que estão tão envolvidas na obra, que nada é capaz de parar. Eu quero ler com você Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1. Você sabe a história de Neemias. O pastor Hermínio falou domingo à noite sobre a oração de Neemias, mas aqui vai mostrar para nós uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus. Ela está tão envolvida na obra que nada, irmãos, nada é capaz de fazê-la parar. Neemias capítulo 6 diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Olha a mensagem que esse homem recebeu. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Irmãos, quem está envolvido na obra tem uma percepção espiritual. Quem está envolvido na obra tem uma visão espiritual. Quem está envolvido na obra de Deus sabe quando o diabo vem para atrapalhar a obra. Você tem essa visão espiritual? Você tem essa percepção espiritual? Você que parou aí, você sabe que o diabo queria isso mesmo, que você parasse mesmo, e lançou uma coisinha e você não teve uma visão espiritual, percepção, você parou, você caiu. Agora presta atenção que Neemias, eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Neemias estava tão envolvido na obra, tão envolvido com Deus, que ali Deus falava ao coração dele. Olha o seguinte, continua o texto, por isso, enviei esse mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou executando um grande projeto. O projeto é de Deus. A reconstrução é de Deus. É para salvar pessoas, abençoar pessoas. Eu estou ocupado. Eu estou executando um grande projeto. Esse projeto é grande. Esse projeto envolve reconstruir muros, colocar a porta no lugar, dar dignidade às pessoas, livrar as pessoas, trazer pessoas, no lugar de trazer para a sua pátria. Eu estou num grande projeto e não posso descer, porque para a obra, para encontrar-se com vocês. Por quê? Vou parar a obra de Deus para encontrar com vocês. Por que eu vou fechar minha célula? Eu vou parar de discipular? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu estou num grande projeto, não posso descer. E por que eu faria isso? Eles me mandaram 4
4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Estou executando um grande projeto, não posso descer. Irmãos, o diabo ele vive tentando você parar. Ele vive tentando colocar coisas para você para desanimar. Mas olha só, ele mandou uma vez a palavra e Neemias respondeu e por 4 vezes a mesma mensagem, 4 vezes a mesma perturbação, 4 vezes a mesma tentação. Aquele que está focado em fazer a obra de Deus, o diabo fica sempre tentando desanimar. Mas uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus, ela está tão envolvida na obra, tão envolvida, tão ocupada, que nada é capaz de fazê-la parar. Você estava tão envolvido na obra de Deus mesmo? Será que estamos tão com o nosso coração, a nossa mente envolvidos na obra de Deus? Para a gente não parar, pensa nisso. Pensa nisso. Sabe por quê? Uma igreja assim não desanima. Uma igreja assim não retrocede diante dos desafios. Pelo contrário, ela está decidida. Ela está decidida a avançar. Uma igreja decidida a avançar, tem desafios? Claro que tem. Tem perturbação no inferno? Tem perturbação. Tem tentação? Tem tentação sim. Mas se eu estiver com a minha mente envolvida, meu coração, eu não vou parar, eu vou avançar. E nesse tempo de pandemia, é tempo que a igreja precisa avançar ainda mais. Eu sempre digo, acompanho, tem igrejas que estão crescendo, multiplicando, igrejas que estão aí trabalhando, não deixou que a pandemia fizesse descer, estagnar, parar. Pelo contrário, eles estão crescendo ainda mais. Uma igreja que busca crescimento para a glória de Deus é uma igreja vibrante. E sendo vibrante, ela se alegra sempre quando conquista pessoas para Cristo. Você tem conquistado pessoas para Cristo? Você tem, nesse tempo, se alegrado? Você tem hoje, você tem sido uma igreja vibrante, uma igreja que se alegra, porque uma igreja vibrante, uma igreja que se alegra, quando ela consegue conquistar alguém para Cristo, é porque essa alegria que ela tem uma fonte. Essa alegria que a igreja tem, ela tem uma fonte. Quando João escreve, no capítulo 15, verso 11, ele está dizendo assim: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A igreja já tem essa alegria. A igreja precisa ser uma igreja vibrante, uma igreja alegre. Irmão, precisamos vibrar. Precisamos vibrar, ser mais vibrantes, ser mais alegres, mais participativos. A Bíblia diz que a alegria é a nossa força. Então precisamos vibrar mais. Vibrar mais com salvação, com pessoas vamos vibrar, vamos se alegrar quando alguém é conquistado para Cristo. A igreja está aqui para isso. Se a Bíblia diz que há uma alegria quando alguém se conhece, quando há uma festa no céu, quando alguém se converte, irmão, por que não acontece aqui na terra? Precisamos ganhar mais pessoas para Cristo, se alegrar mais, ser mais vibrante, mais participativo, se interagir mais na obra da igreja, porque a igreja que quer crescer para a glória de Deus, ela é vibrante. Quem quer chegar numa igreja e ficar aqui? Não, uma igreja vibrante, uma igreja que vibra, dá glória a Deus, aleluia, uma igreja que bate palma, que sorri, uma igreja vibrante, uma igreja alegre, porque ela está aqui para conquistar pessoas para Cristo, e quando alguém entrar aqui, tem que ver pessoas aqui dentro que são alegres, festivas, vibrantes, porque uma das razões para sermos vibrantes, alegres, é que nós fomos alcançados por Cristo, e fomos alcançados por Cristo, precisamos nos alegrar, ser alegre. Uma igreja vibrante, no tempo de dor, sim,
de dificuldade sim, mas uma igreja que vibra, uma igreja que se alegra, uma igreja que trabalha, que também fica alegre em conquistar pessoas para Cristo, porque ela quer crescer. Depois que Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Que alegria no céu! 3.000 almas se converteram. Mas uma igreja que vibra, uma igreja vibrante, uma igreja alegre, porque conquistou pessoas para Cristo. Irmãos, como está a sua alegria? A sua alegria é de acordo com as circunstâncias? A sua alegria é de acordo com a sua conta bancária? A sua alegria é de acordo com as tempestades, com as lutas, as batalhas? Não, você tem que ser alegre em todo tempo. Você tem que ser alegre em todo tempo, vibrar em todo tempo. Uma igreja vibrante, uma igreja alegre, quando ela conquista pessoas para Cristo. Uma igreja que quer crescer, para a glória de Deus, ela mostra as marcas visíveis do Salvador. Ela mostra as marcas visíveis do Salvador. Paulo escreve sua carta aos Gálatas, quando ele fala assim no versículo 6, 17, diz assim: sem mais, aqui está terminando a carta, sem mais, que ninguém me inquiete, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas nós temos mostrado para as pessoas do mundo? A marca da oração, a marca da adoração, a marca da leitura da palavra, a marca da obediência, a marca do amor, a marca da compaixão. Queridos, a igreja precisa mostrar mais as marcas visíveis do Salvador. Pode dizer assim: eu trago no meu corpo as marcas. Agora, que marcas estamos mostrando para o mundo? Que marcas o mundo tem visto na igreja? As marcas da frieza espiritual, a marca da frieza em vir aos cultos presenciais, a marca da frieza em não assistir o Tadel, a marca da frieza em não reunir como célula, a marca da frieza em não ler a Bíblia. Será que essa é a marca que estamos mostrando para o mundo? Não são marcas de Jesus. Não são marcas de Jesus. As marcas de Jesus são marcas que as pessoas veem na igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que adora, que busca a alma, que se compadece, tem compaixão, vai atrás das pessoas, que ora pelas pessoas, que busca as pessoas, porque Jesus é assim. Eu trago no meu corpo o quê? A sensibilidade. Porque Jesus era sensível à dor do outro. Eu trago no meu corpo a compaixão pelo outro. Eu trago no meu corpo o desejo de ver tanta pessoa salva. Queridos, que marcas estamos mostrando para as pessoas lá fora, ou lá fora, que marcas estão vendo a gente como igreja? Uma igreja que quer crescer, ela precisa marcas visíveis do Salvador na vida delas. Uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus, ela é reconhecida pelo amor que demonstra na prática. Nosso pastor Hermínio terminou uma série de mensagens sobre o amor. Uma igreja marcada pelo verdadeiro amor. Eu te faço uma pergunta nessa noite. O que você aprendeu com essa série de mensagens? O que Deus falou ao seu coração nessa série de mensagens sobre amor? Como você se sentiu ouvindo essa série de mensagens sobre amor? Como você se viu amando de verdade depois dessas mensagens? Como você, que vinha um tempo, saía daqui a ouvir mensagens sobre amar o próximo?
Como você que está na sua casa, que ouvia a mensagem sobre amor, como você se comportava na sua casa? Como você se comportava fora das quatro paredes? Irmãos, é para fazer alguma coisa na sua vida. A mensagem sobre amor, como o pastor me diz, a mensagem sobre amor, ela machuca mesmo. Ela incomoda mesmo, porque ela mexe naquilo que Jesus disse, que colocou no nosso coração. Aí você olhar para a igreja e ver o amor verdadeiro. O amor não fingido. Eu te faço uma pergunta, o que você aprendeu nessa série de mensagens sobre amor que você ouviu do pastor Hermínio? Vários domingos. Uma que quer crescer, numericamente mesmo falando, ela é reconhecida pelo amor que demonstra na prática. Eu quero ler um texto para você que eu li domingo à noite. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Aí eu fico pensando nisso aqui, verso 34, com isso, todos saberão. Irmãos, você quer ser reconhecido como discípulo de Jesus? Ame. Quer que as pessoas olhem para a igreja e vejam o amor verdadeiro, o amor não só falado, mas o amor praticado, um amor com o coração, um amor que envolve ali. Ame. Verso 34 diz assim, 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não precisa falar não. Pelas suas atitudes, você que você é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque você ama. Irmãos, isso aqui é muito forte. Todos saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Como é que está o nível do seu amor para com os perdidos? Como está o nível do seu amor para os que sofrem? Para os que precisam de Jesus? Como está o nível do seu amor? Eu quero encerrar nessa noite, Tadel, uma última lição que é fundamental para a igreja crescer. Lições bíblicas para uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus. Só tem texto bíblico. Cada tópico, um texto bíblico. Cada tópico, um texto bíblico. Lições bíblicas. Lições tiradas da Bíblia para uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus. Última lição nessa noite. Ela sabe que a unidade é fundamental para a realização da obra de Deus. A igreja quer crescer? Claro. Deve crescer? Deve. Precisa, mas é fundamental a unidade. A unidade. Igreja não cresce dividida. Igreja não cresce dividindo. Igreja não cresce com problema. Igreja de Jesus que quer crescer para a glória de Deus, ela precisa entender que a unidade é fundamental para a realização da obra de Deus. Ou seja, o crescimento da mesma. Eu quero ler um texto com você agora, para encerrar. João capítulo 17. A oração de Jesus. Jesus ora por si mesmo, ora por seus discípulos e ora por todos os crentes. Ora, preste atenção na terceira parte da oração de Jesus, no verso 20 de João capítulo 17. João capítulo 17, verso 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Preste atenção. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim,
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Unidade. Irmãos, a igreja que quer crescer numericamente, que eu estou falando numericamente, ela precisa entender que a unidade é fundamental. Não tem como a igreja desunida crescer. Não tem como a igreja não pensar a mesma coisa crescer. O que diz Atos lá? Da multidão dos que creram. Uma era a mente e o coração. Unidade. Lições bíblicas para uma igreja que busca o crescimento para a glória de Deus. Ela sabe que a unidade é fundamental para a realização da obra de Deus e fez parte da oração de Jesus pedindo unidade, para que eles sejam um, como nós assim somos, mas que eles sejam levados à plena unidade. Plena unidade. Queridos, precisamos crescer. Precisamos crescer. Precisamos ganhar almas para Jesus. Crescer no conhecimento, claro. Na graça, claro. Numericamente também. Mas Deus confiou a igreja a fazer isso. Não confiou aos anjos. Confiou a nós. Olha que privilégio. Você sonha com o crescimento da igreja? Mas sonhar não adianta, é praticar. Se cada pessoa ganhar uma pessoa, imagine uma igreja como a nossa, numericamente falando, se cada uma pessoa ganhar um para Cristo, um só para Cristo, quantos teremos no final do ano? Quantos teremos no meio do ano? Quantos teremos? Vamos pensar nisso? Lições bíblicas da Bíblia para uma igreja que quer crescer para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por essas palavras, os textos lidos, as lições tiradas, porque isso mexe com a gente. Isso traz a nós o pensamento de entender que somos igreja e que as portas do inferno não irão vencê-las. E também precisamos entender que Jesus disse que a igreja é dele. E ele conta com cada um de nós para ganharmos almas, para crescer a igreja dele mesmo. Ele conta com você, irmão. Ele conta comigo. Que cada um de nós possamos ler esses textos bíblicos, entender essas lições para o crescimento da igreja de Jesus. 3.000, 4.000, 5.000, o nosso alvo, 15.000. A fé nos faz acreditar que chegaremos lá, mas o trabalho vai nos outorgar a chegar a esse objetivo. Obrigado por essa noite, obrigado por esse Tadel. Eu oro em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.